várias coisas serem colocadas em prática para além de uma conferência, para além do encontro. É preciso que existam cá ações sinérgicas, práticas, para tirar do papel aquilo que se discute em cerimônias desta envergadura, para de facto fazer valer aquela que é a vontade dos moçambicanos. Falou também de que os homens e mulheres nas zonas recônditas muitas vezes não beneficiam destes encontros protocolares e que precisam de resultados palpáveis. Mas como é que se faz, portanto, para que o homem da aldeia, que também é moçambicano, também tem direitos, efetivamente venha usufruir, portanto, dos benefícios destes encontros? Olha, não vale a pena falar que Moçambique é para todos, mas quando é a hora de benefícios, um grupinho de pessoas é que tem benefícios. Essas falácias para o século XXI já não colam. Olha, o Daniel Chapo tem que estar muito atento. Ele tem que compreender que a governação dele é uma governação diferente da governação do presidente Chissano, da governação do presidente Guebuza, da governação do presidente Nyusi. Está numa era onde as pessoas estão super atentas. Então, ele deve ser um presidente proativo e atento. Não pode ser um presidente de gabinete. Tem que ser um presidente que vá ao terreno. Ele que pega a história do Partido Frelimo e procure saber quem foi Samora Moisés Machel. Machel, ele liderava, por exemplo, não somente dava recados, ele ia atrás, mas para isso é preciso que haja legitimidade. Então, aquele pessoal que se encontra nas zonas recônditas, não tem como todo mundo estar ali, mesmo nós aqui na capital, eu não tenho como estar ali, mas tenho representantes, mas eu tenho que ver a qualidade de indivíduo que vai me representar ali, quais são os interesses, o que ele tem como propósito para trazer para o bem-estar de moçambicano. Eu sou povo, faço parte dos demais moçambicanos. Nós queremos uma resposta. Eu dizia aqui anteriormente que a questão eu não vou desmerecer, não vou dizer que é prescindível, quer dizer, é imprescindível sim a questão do diálogo, mas todos nós já sabemos muito bem o que é que levou com que esse diálogo acontecesse. Foi a questão da revolta popular. Este diálogo não veio porque a Frelimo teve a vontade de reunir os moçambicanos. Não, isto é uma pressão social. E se é uma pressão social, nós devemos ter lá atores, pessoas que vão nos representar não somente do ponto de vista teórico, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, porque nós precisamos de políticas em que vem desencadear na sustentabilidade e no bem-estar dos moçambicanos. Não basta estar lá, gastar rios de dinheiro, todo mundo de ternos, trazer aqui aquilo que é a comunidade internacional, mas na prática as coisas continuarem na mesma. Então, há uma necessidade de se criar políticas extensivas, políticas que venham mexer com toda a estrutura moçambicana. Ninguém pode estar de fora. Até aquela mamãe que se encontra lá na zona recôndita tem que sentir o impacto deste diálogo, porque o diálogo, este não é o primeiro diálogo. Já houve vários outros diálogos. E a pergunta é, qual é a resposta que este diálogo trouxe? Estamos a ver ali o representante da União Europeia. Eu te pergunto, Clemente Caro, nós vimos aqui observadores da União Europeia a vivenciar a questão da fraude aqui em Moçambique. O que esses senhores fizeram? Não ajudaram o Conselho Constitucional a consolidar, a validar as eleições fraudulentas? Ou estão ali? Então, nós estamos aqui num cenário de politiquices e neste momento nós queremos resultados. Então, eu espero que daqui para lá aconteçam, não é, coisas que venham beneficiar o povo moçambicano, porque o povo moçambicano já não é o mesmo. O povo moçambicano tem uma outra mentalidade. Vimos há bem pouco tempo em Nepal, não quer aqui instigar conflitos, não é isto, mas isto vai nos ajudar a ter um raciocínio daquilo em que é a qualidade do jovem moçambicano hoje. É preciso criar políticas que venham trazer aqui uma sustentabilidade. Moçambique não pode continuar a depender da África do Sul para ter batata, para ter cebola, não. Nós temos tanta terra arábia, nós temos aqui tantos benefícios, nós somos banhados pelo Oceano Índico, temos tantos rios, temos o mar, temos tudo a nosso favor, mas infelizmente continuamos na situação de mendicidade. Nós temos que parar com a mendicidade neste país, porque Deus, Ele olhou para nós e nos abençoou. Então, se nós temos a bênção, é para transformar esta bênção em educação, transformar esta bênção em saúde, transformar essa bênção em rede de transporte, transformar essa bênção em rede de saúde. Então, todos os senhores que estão ali sabem muitíssimo bem o que é que levou aos moçambicanos a sentar naquele lugar. A questão das eleições, a questão da CNE, a questão da Comissão Nacional de Eleições, a questão do Estado
SAI, que é o Secretariado Técnico Administrativo Eleitoral. Temos que mudar o sistema eleitoral. Vamos para o voto eletrônico. Com o voto eletrônico, nós vamos parar com toda esta palhaçada. O resultado é imediato, o resultado é transparente. Os moçambicanos vão ter um indivíduo que eles querem que esteja em frente dos destinos deste país. Enquanto continuarmos a instrumentalizar as forças de defesa e segurança para estar em frente das eleições, para estar em frente dos órgãos de soberania deste país, nós vamos passar sistematicamente por situações iguais a estas que nós passamos no princípio deste ano e o fim do ano passado. Há uma necessidade de colocar a mão na consciência, há uma necessidade de mudar o quadro histórico deste país, porque coisas bonitas já vimos várias, mas os nossos estômagos continuam ainda vazios. Eles clamam por uma alimentação, clamam por uma saúde, clamam por um teto. É a juventude marginalizada, é a juventude sem opção de vida, é a juventude mergulhada no mundo do etanol, não porque há uma vontade de estar lá, é porque o país empurra a juventude à perdição. Então, eu espero com que este diálogo traga resultados a médio, a longo prazo, sustentáveis para todos os estratos sociais neste país. Caso não, vamos voltar a mergulhar o país num caos e isto vai retroceder aquilo que é a economia deste país. O país precisa de refrescar, o país precisa de se relançar para o mercado internacional, mas para o efeito é preciso com que o nacionalismo, o patriotismo, a negritude esteja em frente de tudo e de todos e não pensar que os que pensam devem ser somente aqueles que fazem parte do Partido Frelimo. Não, toda a gente tem direito mas este a diálogo dizer é alguma inclusivo, coisa. Nhantumbo. Vimos ali várias pessoas da oposição e também da sociedade civil e de outras organizações fazendo parte deste diálogo. Quando diz que o país não é só da Frelimo, por que faz esta afirmação se neste diálogo conseguimos notar diversos estratos da sociedade ali bem representados? Olha, se fores a fazer um inquérito, procurares compreender o maior número de indivíduos que lá se fazem presente, ou aqueles que vão chancelar aquilo que é a vontade popular, vais compreender que será um punhado da oposição, ou seja, da sociedade civil ou dos partidos políticos, mas a decisão central faz parte do próprio Partido Frelimo. Olhar para aquele cenário é o mesmo que olhar para a Assembleia da República, onde temos o MDM, onde temos o Podemos, onde temos a Renamo, mas como um punhado, mas maior número de assentos faz parte do Partido Frelimo. Por isso que todas as leis em que lhes apetece, elas são chanceladas, são aprovadas e a oposição, por mais que queira contrariar, o número de votos é reduzido a nada. Então, eu estou a fazer aqui este paralelo com este diálogo nacional inclusivo, que não vale a pena somente pensar que o número de indivíduos vão determinar aquilo que será a eloquência, vai determinar aquilo que será o impacto para a sociedade moçambicana. É preciso que se use o maior número de indivíduos que fazem parte do Partido Frelimo para trazer aqui uma estabilidade para o país e não para trazer aquilo que são politiquices, para minar aquilo que é o crescimento socioeconômico deste país, porque o país já não é mais o mesmo, o país tem novos atores, todo mundo agora já tem uma percepção daquilo que é a política pública em qualquer país do mundo e não vai ser a questão de ser diferente com Moçambique. Então, há uma necessidade de se fazer um trabalho genuíno, um trabalho verdadeiro. Eu disse que Chapo está numa era totalmente diferente do presidente honorário do Partido Frelimo, que é o Nyusi, que é o presidente Gebuza e que é o presidente Chissano. Está numa fase em que os jovens tem a visão de desmistificar, de desvendar tudo aquilo que está em oculto. As verdades, elas aparecem em momentos inesperados. Então, há que policiar a si mesmo. O Chapo tem essa missão profunda e ele até então não está a conseguir governar este país porque ele não arrancou o mal pela raiz quando chegou à Ponta Vermelha. Ele só deslocou cada ator político do Partido Frelimo. E essa deslocação não significa mudar aquilo que é a mentalidade dos quadros do Partido Frelimo. É preciso com que ele venha colocar aquilo que é o seu espírito de governação. Enquanto dentro do Partido Frelimo, dentro do órgão do aparelho do Estado, dentro dos órgãos de soberania do Estado moçambicano, existirem homens que já vêm dos governos anteriores e que têm uma má fama de governação, são indivíduos que não trouxeram resultados
resultados para Moçambique. E não vamos esperar que hoje eles vão trazer resultados para Moçambique. Temos vários quadros, mentes brilhantes, indivíduos que querem participar para uma estabilidade para este país, que dêem espaço a estes indivíduos para governar Moçambique e não insistir em homens que nós já compreendemos e compreendemos que não têm soluções para este país, não têm uma visão política estratégica para o crescimento deste país. Então, desse jeito, infelizmente, o fazer diferente para obter resultado diferente será uma miragem e não será nada material. É o que nós estamos a ver, 8 meses de governação, mas o povo moçambicano ainda não conseguiu ver nada do Daniel Chapo. Do ponto de vista teórico, ele pode ter vários pontos a serem tecidos aqui, mas o povo não vive de politiquices, o povo vive de factos, o povo quer ver o impacto direto no pão, o impacto direto no açúcar, o impacto direto no arroz, o impacto direto nos transportes, o impacto direto nos hospitais. Isto é que vai mudar o quadro histórico e não a questão de estarmos reunidos. E como é que se faz esse trazer... impacto direto? Como é que se materializa? É preciso ele reestruturar, colocar pessoas que estão engajadas, pessoas em que têm a mesma visão com ele. Nós compreendemos agora através do Ministério de Transporte e Logística. Há bem pouco tempo esteve o Machombe numa das televisões a ser entrevistado num pequeno debate. Questionaram ele quanto custa o trator. O homem não conseguiu responder quanto custa o trator, mas o Conselho Municipal da Matola comprou os mesmos tratores a um preço muito abaixo daquilo em que o governo, o executivo deste país disse que comprou. O executivo disse que foram 6 milhões de meticais, mas o presidente do Conselho Municipal aparece a dizer comprar o mesmo trator a 2 milhões e alguma coisa. E são do mesmo partido. São do mesmo partido, têm a mesma visão, têm a mesma mentalidade. Agora, o que é que está a acontecer aqui para existir esta disparidade de preços? O mesmo trator, a mesma marca, mas uns são 6 milhões, outros são 2 milhões de alguma coisa. Então, este é um assunto que mostra claramente que não temos como trazer aqui uma evolução das políticas públicas para este país, porque os cartéis temem, os cartéis não estão a conseguir dar ouvido ao presidente Chapo. O presidente Chapo falou da LM, mas a LM continua uma sabotagem. O presidente Chapo falou de erradicar os cartéis, mas os cartéis ainda continuam a asfixiar o Estado moçambicano. E a pergunta é, a quem eles jovem? E por que não temem o presidente Chapo? A quem eles confiam? Porque nós compreendemos que o presidente Chapo é o mais alto magistrado deste país, mas infelizmente as pessoas na qual ele lidera não conseguem lhe dar ouvidos, e isto vai mexer com todas as políticas públicas deste país, porque quando nós colocamos um dirigente que não obedece à hierarquia do Estado moçambicano, naturalmente que este indivíduo, a primeira coisa, quando ele ascende o poder, não é olhar para o bem-estar do país, mas sim é olhar para os seus bolsos, é procurar roubar aonde ele se encontra, não é desenvolver aquele pelouro, não é desenvolver aquele ministério, mas sim um indivíduo que entra com uma viatura e sai com 7 viaturas, entra com 2 empresas no ministério e sai com 10 empresas. Ou seja, olham para o Estado moçambicano como uma vaca leiteira para o enriquecimento ilícito. Se fizermos aqui um paralelo, Clemente Carlos, dos indivíduos que o Daniel Chapo colocou em frente do país e procurar saber qual é o resultado satisfatório em que você já teve em prol do Moçambique, vai compreender que ainda não existe nada materializado. Mas este mesmo indivíduo já teve vantagens neste período em que ele esteve naquele lugar para a sua vida pessoal. Aquilo que a gente tem como informação é pouco daquilo em que existe como podridão dentro desses ministérios. Então, deve haver coragem por parte da Daniel Chapo de tirar esses abutres que estão enraizados, estão plantados dentro dos órgãos de soberania deste país.